Que agora me dá imagens do incêndio. Incêndio na fábrica de calçados em Maracanaú, desde 6h30 da manhã. Estamos lá desde o início da manhã também. Manuela Braga tá me chamando agora. Tá ao vivo exatamente no local desse incêndio. Você vê aí, olha, a fumaça preta tomando de conta de toda essa região, chegando inclusive às cidades vizinhas. Ao vivo agora, informações do local com a nossa querida Manuela Braga. Manuela, vai que é tua. Como é que tá por aí? Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, a situação tá melhor do que certamente essa que você está mostrando, mas, obviamente, a gente consegue ver ainda bastante fumaça saindo, né, da empresa onde esse incêndio começou. Como você bem disse, por volta das 6h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Várias guarnições, inclusive aqui no Maracanaú, existe, né, um quartel do Corpo de Bombeiros, mas teve que ter reforço. Foram 60 homens, são, na verdade, 60 homens trabalhando aqui nesse combate. Esse trecho do anel viário, para quem não sabe, nós estamos no conjunto industrial. Aqui, município de Maracanaú, teve que ser fechado. Um grande congestionamento, tanto de um lado quanto do outro, mas teve que se fechar por questão de segurança, porque os trabalhos ainda continuam. Vocês estão vendo diversas equipes do Corpo de Bombeiros trabalhando. Agora há pouco, a escada Margiros, por pelo menos 2 vezes ela já foi acionada. Mas para explicar melhor sobre esse trabalho, a gente vai conversar com o Coronel Wagner Maia, ele que é subcomandante do Corpo de Bombeiros. Coronel, vocês chegaram cedo, o fogo estava bastante alto. O que se tem de levantamento acerca do incêndio e como está o trabalho de vocês agora? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Esse é um incêndio de grandes proporções, causado pela combustibilidade alta do produto que aqui está queimando, que é colchões. Então o fogo se alastrou com a velocidade muito grande e a preocupação dos profissionais que aqui estão foi conter esse fogo dentro do limite da empresa. Então isso foi feito. Nós temos agora um grande foco na parte central da empresa, um grande foco que mede cerca de 20 por 40, e a gente está montando agora uma linha aérea para permitir que os bombeiros de solo possam avançar de forma mais efetiva. Então a gente está montando esse circuito agora e a gente quer sim com isso acelerar o processo de extinção dessas chamas. A gente teve a estrutura por completo comprometida. Sim, nós temos a estrutura totalmente colapsada, uma pequena parte ainda está erguida, mas é a preocupação do Corpo de Bombeiros, porque essa parte ela pode colapsar. Daí a gente está optando pelo combate aéreo, como a gente está vendo aí nas imagens, né, que a gente está arborando aqui a escada para fazer um combate mais efetivo e com as equipes de solo fazer com que esse processo seja acelerado, que as chamas sejam extintas o mais rápido possível. E, logicamente, depois fazer o trabalho de rescaldo, que também é muito importante. Para vocês que estão assistindo ao Cidade 90, quando a gente chegou, o fogo estava muito alto, a fumaça também. Esse poste de alta tensão que nós estamos mostrando para vocês agora, ele teve que ter a energia desligada. Existiam algumas preocupações do Corpo de Bombeiro quando os agentes aqui chegaram. Era em relação ao poste de alta tensão, a tubulações de gás que passam aqui bem ao lado da empresa atingida pelo incêndio e, obviamente, a segurança de quem estava no entorno. Foram preocupações primeiras. Como foi que, um a um, vocês foram diminuindo essas preocupações, Coronel? Uma grande tragédia, ele tem vários cenários. O cenário do bombeiro que está atuando, que é uma preocupação do profissional que está lá atuando. O cenário da preocupação com as pessoas que ficam observando o sinistro. O cenário de uma situação de risco, como essa aqui, que eu tenho um gasoduto pressurizado. Inclusive, lá na frente, onde a gente tem chamas, foi uma parte que a gente combateu inicialmente. E também a questão da rede de alta tensão. Então a empresa, a concessionária, já desligou. O risco agora é desse cabo partir, mas a gente vem orientando as pessoas, vem orientando a todos sobre essa possibilidade e monitorando, ao longo da ocorrência. Pois não, Catiúcia, você quer perguntar? O Coronel está à disposição. Manu, eu tenho vários questionamentos, mas eu vou por partes. Em relação à energia elétrica, com o desligamento desse poste aí, próximo ao local, a minha dúvida é: há ou não falta de energia elétrica nas casas desses moradores, dessas pessoas que estão aí no entorno da fábrica? Você consegue me ouvir, Manu? Daqui a pouquinho a Manuela Braga continua com informações ao vivo, né? Mas você
você ouviu, você acompanhou, assistiu aí a entrevista do subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, dizendo que aquele poste de iluminação pública teve que ser desligado. Então, é um trabalho bastante delicado de combate, né, aí às chamas desse incêndio de grandes proporções, né? A gente tem informação de que o teto do galpão, informação essa que foi confirmada quando o comandante fala que a estrutura interna veio abaixo, né? Então, o teto do galpão aí, do galpão principal, né, caiu, onde as chamas estavam localizadas, esse teto caiu, né? Aí há um risco muito grande de quê? Do desabamento do restante, do entorno do prédio da fábrica, e daí a preocupação maior do Corpo de Bombeiros de fazer esse combate não só por terra. O foco do incêndio, o foco maior, principal do incêndio, os bombeiros ainda estão tentando alcançá-lo, né? Há um risco, então, dessa forma, por conta dessa estrutura que desabou, do restante da estrutura do entorno da fábrica desabar, e daí a importância desse combate está sendo feito, um combate aéreo, com a utilização, inclusive, da escada Magiros. Você acompanhou imagens ao vivo da escada Magiros aqui no programa, né? E aí, um trabalho muito importante, delicado, minucioso aí do pessoal do Corpo de Bombeiros. Agora há pouco a gente tinha informação de que algumas estruturas, pequenas estruturas, seguiam de pé, aliás, mas sob o risco de desabamento. E aí é um trabalho intenso aí do Corpo de Bombeiros. A gente sabe que, além de todo esse risco de desabamento, a gente tem também a presença de produtos químicos dentro da empresa, que nesse caso também é um agravante. Então, o pessoal usando máscaras protetoras. A gente vai para o intervalo, mas você permanece aí do outro lado. Vamos sair para o intervalo com essas imagens que nos chegam desse incêndio de grandes proporções que está destruindo aos poucos essa fábrica de calçado, de colchões, aliás, lá em Maracanaú. Nós estamos com equipes ao vivo fazendo a apuração das informações. E aí, eu quero saber se lá em Maracanaú está faltando luz ou não, energia elétrica ou não, por conta justamente desse trabalho de prevenção. Deus o livre e guarde um poste desse papoca, meu povo. Olha aí, ó, imagens do pessoal dos bombeiros, ao vivo agora, hein? Ao vivo, imagens ao vivo dos bombeiros aí, já se preparando, se posicionando aí na escada Magiros, para fazer o combate às chamas do alto, um combate aéreo. Também quero informações se a CIOPAE foi acionada ou não, para ajudar nesse trabalho de contenção das chamas, ajudar o pessoal do Corpo de Bombeiros. Do lado esquerdo do seu vídeo, imagens ao vivo do combate às chamas. Imagem no lado direito do seu vídeo, imagem de logo no início, quando esse incêndio começou por volta das 6h30 da manhã. Você vê uma diferença gritante entre o seu lado direito, uma fumaça preta. Isso quer dizer o quê? Traduz a presença de muitos focos de incêndio. Traduz o quê? Um problema grave acontecendo. Muita substância química sendo dissipada. Chamas intensas, chamas altíssimas aí. Do lado esquerdo, você vai ver, já está vendo, no mesmo palco da ação, do mesmo local, fumaças mais dispersas, fumaças mais esbranquiçadas. Isso quer dizer o quê? Traduz o quê? O avanço no combate às chamas, o avanço no controle aí dos focos desse incêndio. E aí você vê os nossos bombeiros militares se preparando lá em cima no canto esquerdo do seu vídeo, na escada Magiros, utilizada para esse combate. Se o nosso cinegrafista conseguir fechar um pouquinho aí nos bombeiros para a gente entender o que é que esses guerreiros, esses heróis de farda estão fazendo, no que eles estão trabalhando neste momento aí na escada, como é que está acontecendo esse combate aí para a gente entender melhor, né, o que é que está sendo feito nesse momento. Tá aí eles bem próximos à rede elétrica. Uma outra preocupação, a rede elétrica que foi desligada justamente para evitar qualquer tipo de explosão, para evitar qualquer tipo de problema maior. Tá aí o pessoal do Corpo de Bombeiros por terra, trabalho minucioso, um trabalho bastante delicado. A gente tem informação também que nos chega
Ele está sinalizando alguma coisa do lado direito do vídeo, olha. Carregando já as mangueiras para um outro local estratégico. A gente tem a informação de que são 60 bombeiros militares deslocados aí para essa fábrica de colchões. 12 viaturas participando dessa ação de combate a esse incêndio. E aí o pessoal da escada, daí o pessoal que tá aí, ó, na escada Magiros, esses 2 bombeiros militares estão à espera de algo. Estão à espera de algum tipo de ajuda, de algum tipo de apoio. Você vê aí já o deslocamento dessa viatura do Corpo de Bombeiros se aproximando já da entrada aí da fábrica, junto a outra viatura onde está instalada a escada Magiros, 60 bombeiros militares. E a gente sabe que não dá para saber agora, porque uma perícia não foi feita, o que realmente teria provocado esse incêndio. Mas o que se sabe é que a praxis diz o seguinte: o protocolo determina que esse prédio, após finalizada a ocorrência, deve o quê? Deve passar por uma vistoria. Vistoria da Defesa Civil de Maracanaú, para poder fazer um levantamento da estrutura, já que há risco de desabamento. Dentro ruiu tudo. A estrutura foi abaixo, o galpão central foi abaixo e o entorno da fábrica é um risco. Risco de acidentes, risco de morte e por aí vai. Matar alguém de repente por ali. Então, é um trabalho minucioso e você vê uma interdisciplinaridade das forças de segurança. Os bombeiros estão ali tentando. Eu queria só saber se o senhor Apaé também vai ser acionado ou não para ajudar a conter mais rápido aí as chamas. A Defesa Civil já se prontificando a fazer o levantamento da estrutura do local, porque corre risco de desabar, claro. E eu volto agora ao vivo, a Manuela Braga, a postos no local, ao vivo, lá de Maracanaú, ao vivo do local onde acontece esse incêndio, nessa fábrica de colchões. Manu, na sua passagem seguinte, na entrada seguinte ao vivo aqui no programa, como o subcomandante falou, fez referência, né, ao desligamento aí de postes de iluminação pública. Então eu gostaria de saber, há problemas, o pessoal, em relação à iluminação, né, à energia elétrica? As casas estão sem energia elétrica aí nesse entorno da fábrica, aí em Maracanaú, Manu? Olha, Catiúcia, estão sim, né, esclarecendo essa parte. O pessoal aqui do entorno está sem energia sim. Vocês estão vendo que a escada Magiros ela foi ligada novamente. Essa já é a terceira vez que a escada é acionada desde quando nós estamos aqui nesse ponto. A questão da energia foi uma preocupação primeira para dar segurança para todo o entorno e obviamente para quem iria combater as chamas, além de evitar, né, um acidente mais grave por conta dessa linha de alta, né, de alta estação da Chesf. Enfim, e essa preocupação do Corpo de Bombeiros, vocês estão vendo, o comandante está aqui o tempo todo conversando com os outros bombeiros, é que eles estão tentando, nesse momento, confinar o fogo. E é exatamente por isso que a escada ela foi acionada exatamente nesse ponto, não é, comandante? Exatamente. A escada ela está sendo utilizada porque eu tenho aí 40 metros em profundidade onde esse fogo está acontecendo. E o ataque por solo está muito difícil. Então a gente quer com isso reduzir a temperatura e permitir que esse ataque por solo, com várias linhas que a gente tem aqui, seja mais eficiente. E o resultado está sendo muito bom. Quando a gente chega mais perto é que a gente tem realmente essa noção, né, do tamanho aí desse estrago, uma empresa muito grande. Com certeza. A área sinistrada aqui dá cerca de 20 metros por 40, mais ou menos isso. Mas tudo em chamas, né? E a gente está avançando lentamente. Vi com essa estratégia aqui, a eficiência do serviço está aumentando consideravelmente. Manu, alguma informação sobre causa, se haviam pessoas na empresa? A gente não tem essa informação ainda sobre vítimas, né? Até porque o trabalho na área quente continua, né? Talvez lá quando estiver iniciando o trabalho de rescaldo, a gente pode fazer a avaliação e poder informar alguma coisa mais detalhada acerca desse assunto para vocês. Manu, então, pelas palavras do subcomandante dos bombeiros, há
uma possibilidade de ter havido vítimas aí, de pessoas terem sido vitimadas aí dentro dessa fábrica? Porque pelo que eu entendi, os bombeiros ainda não conseguiram chegar até o foco principal, né? Ele falou aí de uma certa profundidade, inclusive, desse foco. Então a minha pergunta é, existe a possibilidade de vítimas dentro da fábrica? Pronto, comandante, o senhor falou que vocês ainda não conseguiram chegar ao centro do foco, então vocês não sabem o que realmente tem lá, se tem vítima ou não. Essa possibilidade, ela existe? Existe sim. Até o serviço do bombeiro ser concluído, não está descartada a possibilidade de ter vítima ou não. Até porque a gente ainda está em plena ação, né? Então, assim, a gente precisa, primeiro, extinguir as chamas, fazer o trabalho de rescaldo, busca minuciosa de identificação, para aí partir para uma definição se tem ou não vítima. Coronel, muito obrigada pela sua participação. Manu, Coronel, gentilmente ficou até agora. Tem um compromisso? Pois não, Catiúza? Manu, me desculpe, me permita mais alguns questionamentos, aproveitando aí a presença do coronel, né? Você sabe qual o nome dessa fábrica? Pois não. Você sabe... Ela me escuta? Escuto. Manu, você sabe o nome dessa fábrica? Você sabe dizer se os donos da fábrica apareceram no local para exatamente dizer as condições? Se nesse horário em que o fogo começou, se haveria a possibilidade ou não de estar aberto, de estar funcionando, de ter funcionário dentro desse empreendimento, Manu? Tem alguma informação de acordo com a sua apuração aí no local nesse sentido? Pronto, o comandante ainda permanece aqui, Catiúza, e é mais fácil saber disso com ele aqui. Ele estava de saída, mas ficou mais um pouquinho. Coronel, o senhor teve contato com os responsáveis pela fábrica nesse horário em que o fogo começou? Normalmente tem gente na fábrica, não tem. O que esse pessoal passou de diagnóstico para você? Nós não temos essa informação, até nos causou espanto, tá? Desde o momento que as viaturas chegaram aqui, nós não encontramos responsáveis pela empresa, né? E isso nos causou estranheza. Logicamente, a gente está fazendo um levantamento sobre as condições de segurança dessa empresa, de certificação. Todo estabelecimento comercial, hospitalar, hospitais de qualquer natureza, de qualquer atividade, ela precisa ser certificada pelo Corpo de Bombeiros. A certificação, ela mitiga a possibilidade de sinistro. Porque, por exemplo, aqui é cobrado brigada contra incêndio. Se essa brigada tivesse atuado, com certeza não teríamos chegado à tragédia que nós vimos aqui. Inclusive, Catiúza, o coronel estava me falando que em 48 horas esse é o segundo incêndio de grandes proporções em empresas na região metropolitana de Fortaleza. Ou seja, isso acaba causando uma grande preocupação, coronel. Com certeza. Nós estamos intensificando esse trabalho de fiscalização, mas a sociedade precisa entender. Corrigir danos é muito mais perigoso, custa muito mais. E quando temos vidas envolvidas, e aí esse preço é incalculável. Então, o que a gente faz é esse trabalho de fiscalização para que esse tipo de acidente, incidente não volte a acontecer. Agora sim, coronel, muito obrigada pela sua participação. Catiúza, o coronel tem um compromisso agora, tem que ir. Pode falar que eu estou lhe ouvindo. Manu, se você tivesse informação, né, de acordo com a sua apuração no local, eu gostaria de saber se há uma previsão, pelo que ele está percebendo aí, pelo avanço aí nesse controle das chamas, se existe uma previsão para o controle, para o final dos trabalhos, para a finalização do trabalho do Corpo de Bombeiros aí nessa fábrica. Certo. Catiúza falhou um pouco, mas eu já consegui entender aqui o que você quer saber. Bom, em relação à previsão, a conversa minha com o próprio comandante com quem a gente conversou agora há pouco foi que o trabalho vai durar o dia inteiro, se precisar até amanhã, logicamente, porque não se deixa serviço como esse pela metade. Isso porque a preocupação, quando a gente vê essa fumaça branca, é porque ainda existem focos. E enquanto essa fumaça branca ela persistir, os bombeiros vão continuar aqui. Quando for controlado, a gente vê que alguns já conseguem acessar, olha, a parte interna lá da fábrica. Enquanto houver essa fumaça branca, os bombeiros não podem sair daqui, porque eles têm que revirar todo esse entulho para apagar possíveis focos que ainda venham a surgir. Então, é um trabalho demorado.
com certeza, até a noite os bombeiros ficam aqui. Certamente amanhã esse trabalho ele deve continuar por conta da segurança realmente. Né? Nesse momento, a gente tem um cenário completamente diferente do início de toda essa história, mas agora o cenário que a gente pode realmente ver a olho nu é o cenário de destruição. Como o próprio comandante disse, ninguém da empresa compareceu aqui ao local se responsabilizando, conversando com os bombeiros militares. Né? O coronel, inclusive, tinha falado sobre essa preocupação de brigadas de incêndio treinadas para fazer esse tipo de combate. Enfim, é uma situação delicada. Quando nós chegamos aqui, nós recebemos a informação que instantes antes da nossa chegada, algumas pessoas, alguns funcionários da empresa estavam do outro lado do anel viário e uma determinada pessoa chegou e pediu para que todos eles fossem embora. Né? Enfim, é uma situação realmente que tem que ser analisada como um todo, porque o prejuízo, obviamente, é muito grande. Não se sabe ainda se tivemos prejuízos com vidas, como o coronel falou, tem que se acessar a parte interna do local para se saber o que tinha lá dentro realmente, enfim, para poder fazer essa avaliação. Mas o trabalho aqui certamente vai demorar bastante a acabar, viu, Catiúcia? É isso aí, você acompanha Manuela Braga ao vivo aí do local desse incêndio de grandes proporções que destrói essa fábrica de colchões em Maracanã. Quem é o cinegrafista que está com a Manuela Braga? Quem é o cinegrafista? Ela e a equipe desde cedo acompanhando aí. André Souza, são imagens ao vivo que a gente acaba de acompanhar. André Souza. Do cinegrafista André Souza. Manu, eu sei que daqui a pouco você vai voltar ao vivo aqui no programa e eu gostaria de que você apurasse aí junto com as suas fontes, né? Apurasse se vai ser chamada a equipe da Chopaé ou não para esse combate aéreo, né? E aí, se há alguma informação, alguma nova informação em relação a causas, né? Você mantém aí, fica no local. Eu peço ao André Souza, por gentileza, para dar uma circulada novamente aí pelo local, aí na fábrica, né? A gente viu agora há pouco. Inclusive, peço a você e o André para tomarem uns cuidados, pelo amor de Deus, porque os bombeiros estão usando máscaras de proteção justamente por conta dos produtos químicos, né? Para evitar a inalação dos produtos químicos que saem aí, né, dessas chamas. Se o André puder dar uma passeada aí pelo local, mais uma vez eu agradeço, Manu, para mostrar exatamente o avanço no combate às chamas. Olha aí os bombeiros apostos já na escada Magiros. É um combate que está sendo feito também pelo alto, justamente para tentar chegar a esse foco principal, já que pelos arredores da fábrica está sendo difícil aí o acesso do Corpo de Bombeiros por terra. Então eles estão utilizando a escada Magiros, até porque o subcomandante do Corpo de Bombeiros falou há pouco em foco. O grande foco tem uma certa profundidade. Falou até a profundidade, é porque eu não estou recordando agora. Então é um trabalho bastante arriscado, até para acesso. Até para o acesso, você vê aqui, ó. Para o acesso aqui na fábrica, até isso é complicado para os próprios bombeiros, porque a qualquer momento essa estrutura pode desabar. Imagens ao vivo aqui do cinegrafista André Souza, até para se aproximarem os próprios agentes, dos próprios bombeiros militares, fica complicado. Por quê? Porque tudo isso aí, toda essa estrutura corre o risco de desabar a qualquer momento, já que tudo lá dentro, toda a estrutura da fábrica acabou sendo destruída por conta das chamas, um incêndio de grandes proporções. A gente está aguardando aqui a produção, não sei se sabe o nome da fábrica, né? Seria interessante a gente descobrir o nome dessa fábrica, justamente para a gente chegar aos donos da fábrica, né? Então a gente fica aí com essas imagens. Daqui a pouco a Manuela Braga volta ao vivo com novas informações lá de Maracanaú. Você acompanhando aí o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate a esse incêndio de grandes proporções que começou por volta de 6h30 da manhã. Olha aí, toda a estrutura praticamente comprometida.